Gente, bom dia. Então, eu vou fazer um testezinho de áudio. Por favor, respondam para mim no chat se vocês me ouvem perfeitamente, se vocês estão vendo a minha imagem, por favor. Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, vocês habilitem o microfone. Eu não sei se todo mundo sabe, tem um microfonezinho embaixo. É só clicar em cima dele que vocês deixam ele ativo e não mudo. E aí vocês podem perguntar, tá? Aquele que quiser perguntar e quiser também ativar a sua câmera, pode fazer isso, tá bom? Sem problema. Mas se não tiver câmera, não tem problema, contanto que eu escute. E quem não tiver microfone e precisar fazer alguma pergunta, eu vou tentar controlar aqui a tela e o chat concomitantemente para poder atender as dúvidas de vocês, tá bom? A ideia hoje, pessoal, é que simplesmente a gente dê uma passada pelo plano de ensino para eu apresentar a disciplina para vocês, tá? Como é que ela foi pensada e como é que, teoricamente, ela vai se desenvolver ao longo desse semestre, tá? Por que eu falo teoricamente? Porque se a gente tiver algum problema, a gente pode alterar, né? Plano de ensino, como diz o nome, é plano. Se for precisa alguma alteração, né? Precisa alguma alteração, a gente vai fazer, né? E então saibam que essa foi uma ideia inicial, né? E aí, vamos ver como é que ela funciona, tá? Eu tinha uma série de videoaulas gravadas para esta disciplina, que elas foram perdidas pelo sistema Moodle CETIC, então, e assim, eu tô com 6 disciplinas, então eu não sei se eu vou conseguir regravar essas aulas todas. Por isso que eu vou suplementar essa falha com mais material escrito, né, na nossa página no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, e, obviamente, que eu devo considerar isso também nas nossas avaliações, porque eu sei que a gente está trabalhando numa condição subótima, né? Aliás, não posso nem falar de subótima, porque eu acho que é quase péssima, né? Em função dessa pandemia. E eu sei que o acesso de vocês também não é essa maravilha, eu conheço todas essas dificuldades, porque os meus alunos do presencial aqui também têm, né, e tem muita gente em situação de vulnerabilidade, que não tem nem computador em casa, espaço para conseguir ter aula, né, espaço tranquilo para conseguir trabalhar, né. Às vezes nós mesmos, professores, como quando temos essas reuniões virtuais, frequentemente a conexão cai, né? Existem dados que dizem que o trânsito na internet aumentou 900% no Brasil em função da pandemia. Então, a gente sabe que a gente está enfrentando esse problema, né? E a despeito dele, a gente vai tentar fazer um bom semestre. Eu sei que vocês vão tentar fazer isso também, né? Nós já tivemos uma experiência antes na genética clássica com a turma de vocês. É uma turma muito legal, né? Eu percebo que existe bastante vontade de aprender, existe bastante empenho, né? Mesmo na clássica, que é uma disciplina que eu considero mais difícil, tá? Vocês vão ver que a genética evolutiva ela é um pouco mais simples, porque depende mais de leitura e não de raciocínio lógico, essas coisas todas, né? Então, eu acho que a gente vai ter um semestre mais tranquilo, tá bom? Bem, aqui está o plano de ensino. Quem quiser ter uma visão um pouco mais ampliada do plano de ensino, embaixo do plano de ensino aqui que vocês estão vendo, tem esse pontinho aqui, ó, Make Presentation Full Screen, quer dizer, apresentar a tela cheia. Vocês podem ampliar e aí vocês deixam de me ver, mas vocês conseguem ler melhor, né, o que está escrito no plano, se é que vocês já não acessaram, tá? Foram feitas algumas pequenas correções no plano que eu vou agora apontar para vocês, tá bom? Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que, por enquanto, a gente não tem tutor, tá? A UAB também está deixando a desejar com relação a isso, tá? Eles fizeram uma prova de tutoria apenas na semana passada, foram mais de 60 inscritos, tá? Nós tivemos 32
provas para corrigir e 60 e poucos currículos para analisar. E essas 32 provas me foram enviadas ontem ao meio-dia e eu tenho que enviar a correção na segunda-feira de manhã. Então percebam que a gente também tem uma carga, né, bem grande. Eu escrevi indignada, dizendo que isso era quase desumano, blá, 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 blá. Mas a gente reclama, mas assim, não tem muito feedback lá, tá? Então, o resumo da ópera é que em breve nós teremos um tutor. O Denis não trabalhará com a gente, ele não concorreu. A filhinha dele nasceu na semana retrasada e a filhinha dele tem alguns probleminhas, assim, aquela coisa de criança, né, que é muita cólica, refluxo, etc. E eles são pais de primeira viagem, estão bem apavorados. Ele falou que ele não teria condições de fazer o teste para tutoria. Eu falei, olha, primeiras coisas primeiro, né? Então, assim, filho é prioridade. A gente vai se virar com outro tutor, embora para mim o Denis fosse uma mão na roda, porque ele sabe muito de Moodle, né? E para tutoria não basta saber o conteúdo, mas sabendo de Moodle pode ajudar muito os alunos, né? Eu fiz mais um curso de Moodle avançado, né? Esse período de entre safra aqui, para ver se eu consigo também me virar um pouco mais sozinha. E vamos torcer para que a pessoa selecionada seja uma pessoa preparada para nos ajudar, né? Essas pessoas, elas não vão estar aqui na UFSC, esse aqui é o problema e por isso que abriu tanto leque. Tem gente do Brasil inteiro concorrendo a essa tutoria, né? E o fato de estar aqui perto, né, e facilitar, por exemplo, às vezes está na sala do meu lado, né, ele não está vendo o WhatsApp ou ele não respondeu um e-mail, eu vou lá, ei, Denise, né, ou pessoa que pudesse, né, a Leile também era uma pessoa daqui que poderia estar concorrendo, mas eu não sei se ela vai passar ou não, né, as provas não são corrigidas só por mim, existe uma banca, né. Então, assim, gente, não sabemos quem será o nosso tutor, muito provavelmente a gente não vai ter o resultado da tutoria publicado semana que vem, porque existe um período de recursos, né, que eles podem interpor recursos com relação à correção da prova e etc. Então, sem ser semana que vem, provavelmente na outra semana a gente vai ter um tutor, eu e vocês vamos conhecê-lo, tá? E vamos torcer para que a gente consiga fazer uma interação positiva, né? Se partir de mim, e eu tenho certeza de vocês, a gente vai fazer esforço para que isso aconteça, tá bom? Bem, então, seguindo, né, a nossa apresentação, lembrando quem está chegando agora que pode visualizar o plano na tela cheia nesse botãozinho aqui, né? O que a gente tem aqui? A questão de ementa e conteúdo programático, se vocês não olharam, né? Mas o que a gente tem aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre fatores evolutivos, fatores que alteram o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que vocês viram na disciplina passada, o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ok? Vocês já sabem que é, na realidade, quando as populações não alteram suas frequências gênicas e, obviamente, as genotípicas, quando os fatores evolutivos não atuam, porque são eles os responsáveis por alterar as frequências alélicas ou gênicas numa população. Então, se eu não tiver deriva, mutação, migração, seleção, e nessa disciplina a gente vai falar um pouco de endogamia, que são aqueles casamentos preferenciais, né? A gente vai ver, então, como que esses fatores alteram o equilíbrio, né? E a gente, então, vai estudar mais o papel da endogamia, dos casamentos consanguíneos, em populações que são isoladas, ou seja, que realmente existe casamentos mais prováveis, porque os indivíduos eles só se casam com quem está próximo, ou em populações políticas, onde os cruzamentos são mais ao acaso mesmo, tá? E depois nós vamos trabalhar com novas abordagens da teoria evolutiva, né? Não vamos aprofundar, gente, essa é uma disciplina básica, quero que vocês saibam que a gente não tem espaço para fazer grandes aprofundamentos aqui, mas vocês devem, né, como professores, ter escutado falar das teorias de neutralismo, organização, desorganização,
da variabilidade genética, equilíbrio pontuado, epigenética, né? Dentre outras. Então, a gente vai pontuar algumas coisas com relação a isso, tá? Bem, como é que vai ser a nossa forma de trabalho? É aquela que vocês já conhecem, então tem um livro que foi produzido, eu sou autora desse livro também, né? Existem atividades no nosso ambiente virtual que vão ser realizadas. Então, dentre essas atividades, né, o que está previsto? São duas avaliações, né, que vão ser... Todas as avaliações vão ser assíncronas, tá? Ou seja, vocês não vão ter que fazer avaliação no mesmo período que a prova é colocada, vocês têm que resolver e logo em seguida entregar. A gente vai fazer como a gente fez semestre passado. Então, são duas avaliações teóricas, né? Tá? A prova 1 e a prova 2, tá? Que antigamente, né, num cronograma anterior, tinha tido um problema da soma das notas, que não fechava 100%, mas cada prova teórica vai pesar 26% no peso da nota final, ok? Então, a prova 1 é 26%, a prova 2 é 26%. Nós vamos ter os questionários no Moodle que vão nos ajudar a entender, que seria como um estudo dirigido que vocês vão fazer, mas vocês vão postar porque ele também vale nota. Obviamente que o aluno que estuda antes e que tenta fazer, né, realizar esses questionários, ele também vai receber uma nota, né? Claro que esses questionários eles podem ser resolvidos com a ajuda de todo o material de consulta, assim como as provas também vão poder ser resolvidas com relação aos materiais de consulta, né? E os questionários, eles vão totalizar 16% da nota, tá? Os questionários, eles são 8 questionários no total e como eles são, via de regra, questionários que têm questões que são dissertativas, porque na evolução a gente tem que mostrar aquilo que como a gente pensa o processo de evolução biológica, então vão ser bem menos questões. Via de regra, são 2, 3, no máximo 4 questões. Tem um questionário que tem apenas uma questão, ok? Mas vocês devem se aplicar em resolvê-las da melhor maneira possível, porque vocês sabem que a soma das notas dos questionários, desses 8 questionários, elas vão pontuar para uma parcela considerável da nota de vocês, que é 16%, tá? Nós vamos também ter uma atividade de questionário. A gente não tem PPCC nessa disciplina, mas a gente tem, seminários, né? Que agora eu vou discutir com vocês, mas a gente vai ter uma videoconferência só para explicar os seminários e retirar as dúvidas de vocês, tá? Então, essa videoconferência, ela tá marcada para o dia 4 aqui, ó, estão vendo? É uma videoconferência que vai acontecer das 7h30 até as 9h30. E aqui eu espero que os grupos já estejam organizados, com todas as suas dúvidas a respeito do tema que já deve ter sido escolhido previamente, tá legal? Então, se vocês forem lá no ambiente virtual, vocês vão ver que tem um item lá dos seminários, né? E que tem ali 10 ou 12 itens que vocês vão conseguir optar, vocês podem escolher do que vocês querem falar, né? O seminário vai ser feito, então, via videoconferência no nosso presencial, entre aspas, né? Que vocês já sabem que também vai ser por videoconferência, né? O seminário, ele vai ser produzido por por grupos formados de 5 alunos, tá bom? E esse grupo de 5 alunos deverá, então, produzir uma apresentação do tema que eles escolheram, né? Essa apresentação pode ser via PowerPoint, que eu acho mais indicado, que todo mundo tem o programa e pode abrir. E essa apresentação via PowerPoint, ela tem que ser postada uma semana antes do dia 4/9, porque os colegas de vocês e eu temos que poder acessar essas apresentações aqui. Só um minutinho, gente, telefone tocando, eu vou pedir para o meu esposo atender. Edu, estás aí? Eu vou interromper, gente, porque eu sou obrigada a desligar, porque eu sei que é um amigo chato, que se eu não for atender, ele vai continuar ligando.
Peço desculpas, pessoal. Meu esposo simplesmente saiu e me deixou aqui na roubada, tá? Retornando, então, os nossos seminários, eles vão ser feitos, então, em grupos de, no máximo, 5 alunos. Vocês vão olhar os temas disponíveis, são temas que compõem a nossa disciplina. Então, portanto, não é nada, assim, né, neurocirurgia aprofundada nível 4. Não, são os temas da nossa disciplina, muitos deles estão no nosso livro, mas, obviamente, que eu espero que vocês busquem outras fontes, né, para aprofundar um pouco esse conteúdo que vocês vão apresentar, tá bom? Então, antes, né, eu recomendo a vocês que já na próxima semana vocês se organizem em grupos, entrem no nosso fórum seminário e publiquem ali os temas que vocês escolheram, tá? Então, eu vou colocar no nosso fórum ali escolha de temas, né? Uma mensagem escrito escolha de temas, e aí vocês vão responder essa mensagem, tá? Lá no fórum. Tipo assim, fulano, cicrano, 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 nós escolhemos o tema 1. Os primeiros a escolher, eles têm prioridade, ok? Todos os temas vão ter que ser discutidos. Então, quem deixar por último vai ter menos possibilidades de escolha. Por isso que eu digo, se antecipem para que vocês possam escolher o tema que vocês têm mais vontade de discorrer, tá? Mais facilidade, o que vocês quiserem, tá bom? Todo mundo tá me entendendo? Alguém tem uma pergunta até agora? Eu estou disposta a parar para responder, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no chat. Professora? Oi, pode falar, Eloir. A professora falou uma semana antes do dia 4. Acho que é uma semana antes do dia 12 do 10, né? O PowerPoint do seminário. Isso, querido, muito obrigada, Eloir, é Tá, isso mesmo, beleza. tá? No dia 4, a gente, quer dizer, Eloir, não sei, por que eu vou te dizer isso? A publicação do PPT, sim, né, Isso. no dia 12, mas até o dia 4, todos os grupos devem ter sido formados e, teoricamente, vocês já podem ter dúvidas a respeito de como é que vocês vão apresentar, o nível de aprofundamento, né? E aí, nesse momento, vocês vão poder discutir isso comigo. É como se eu fosse mais um membro do grupo, vocês estão entendendo? Entendi. Então, não desperdicem essa oportunidade, né? Simplesmente deixando passar, porque isso foi alocado no nosso calendário, que já é um pouco apertado, né? Mas justamente para que vocês tenham ajuda nessa tarefa, tá? Ficou claro, Eloir? Sim, sim. Mas a apresentação do PowerPoint é uma semana antes do dia 12, né? Isso, isso. Tá. Eu, na realidade, vou postar na semana, vou dizer, não esqueçam de postar a apresentação dos seminários, tá? E assim, todos os alunos, né, devem reler essas apresentações, porque vocês têm que lembrar que vocês vão estar sendo avaliados também pela participação, né, no nosso presencial online. Então, a participação inclui dúvidas que sejam pertinentes, é claro, né? Vocês têm que lembrar que vocês estão ali na apresentação de um colega que já vai estar um pouco nervoso, talvez, porque está sendo avaliado, né? Mas isso não significa dizer que vocês não possam ter dúvida, porque o colega ele não tem obrigação de saber tudo e responder. E se vocês trouxerem dúvidas pertinentes, obviamente que eu também vou colaborar e responder, e isso vai enriquecer a nossa disciplina, né? Aquelas pessoas que ou não vão nem participar do nosso presencial, ou acham assim, meu nome está no grupo, então não preciso fazer nada, né? Ou uma pessoa faz tudo sozinha e as outras não, quer dizer, professor, vocês são professores, né? Vamos combinar que a gente sabe exatamente qual é o aluno que está fazendo, que está participando, e qual é o aluno que está encostado, né? Eu não vou ficar tomando medidas para impedir esse tipo de postura. E eu vou dizer por quê, gente. Porque eu acho que isso é uma questão ética, né? E que vem, na realidade, da formação da pessoa. Vocês são adultos. Então, se nessas alturas do campeonato, né, vocês ainda acham que vocês podem obter um diploma de uma universidade pública que gasta dinheiro público para que vocês aprendam, e nessas alturas vocês ainda acham que vocês podem desperdiçar esse dinheiro, que querendo ou não, isso é uma forma de corrupção, né? Ganhar um diploma sem saber
certo? Isso é uma questão que eu não vou poder educá-los, né? Já que nessas alturas do campeonato, vocês adultos, vocês devem ter as suas escolhas, né? O que eu posso fazer e a minha intenção nessa disciplina não é que vocês saiam dela sabendo tudo absolutamente sobre evolução, mas é que vocês se interessem mais por esse conteúdo que é tão importante na trajetória de um professor de biologia. Porque existem várias publicações que falam que evolução deveria de ser um eixo integrador das disciplinas de ciências e biologias, já que todos os conteúdos, eles têm, na realidade, um viés evolutivo para poder explicar. Então, quando vocês explicam botânica, quando vocês explicam zoologia, quando vocês estudam, né, os procariotos, quando vocês estudam células, né, teoria de endossimbiose, quando vocês estudam ecologia, né, ocupação de nichos, competição, né, parasitismo, tudo isso, gente, é vinculado com seleção natural. Então, assim, ó, qualquer um desses tópicos que vocês pensarem em ensinar na sala de aula de vocês, se vocês adicionarem um viés evolutivo, ele vai ficar muito mais rico e interessante, tá bom? E aí, se vocês saírem dessa disciplina com essa vontade de ler mais a respeito disso, eu fiz o meu papel, tá bom? A nota nessa disciplina, ela é uma nota pro forma. Quando vocês tiverem o diploma na mão, vocês não vão nem lembrar que nota que vocês tiraram em genética evolutiva. Sabe o que vai ficar? É aquilo que vocês aprenderam realmente aqui e que vai poder ser usado, né, na vida profissional de vocês. Então, eu quero que vocês pensem nisso, né, de uma maneira, assim, bem séria, né, para não se preocupar tanto com a nota, mas sim com o aprendizado de vocês. É claro que tem que se preocupar um pouco para a nota, porque tem a questão da aprovação, que é algo, né, que eu sei que é necessário, que é uma forma, é o sistema, professor, eu não gosto de avaliar ninguém, se eu pudesse, eu trabalhava com turmas de 5 alunos, que eu poderia ver o desenvolvimento deles sem avaliação nenhuma. Mas vocês sabem que nosso sistema não permite isso. Então, a gente tem que se adaptar às condições que nos são dadas, né? Vocês também, já que vocês se matricularam num curso à distância. Então, de novo, não se apeguem àquelas questões que são típicas de um curso presencial, como aulas. Quando vocês se matricularam num curso à distância, a gente pressupõe que esse aluno, ele está dizendo, quando ele se matricula, que ele vai ter possibilidades de entender o conteúdo, né, com um posicionamento autodidata. Isso não significa dizer que os professores e tutores não vão ajudar vocês, mas não fiquem pendurados na questão de aulas expositivas como vocês estão, porque, na realidade, isso, né, não é uma característica do ensino-aprendizagem do EAD, tá bom? Repito, se a gente precisar fazer, a gente vai, tá? Mas assim, ó, não vou fazer tantas videoaulas como a gente fez na genética clássica, até porque esse semestre eu não vou ter tempo para fazer isso, tá bom? Então, seguindo, quero saber se alguém tem mais alguma coisa a ser colocada. Estou aqui todo ouvidos para vocês. Posso aguardar um minutinho? Tudo tranquilo? Então tá, bem, continuando então com com o nosso plano aqui, né? O que a gente tem aqui? A gente tem, então, hoje a nossa primeira videoconferência, que é só apresentação. A primeira semana a gente vai trabalhar com teorias evolutivas, ok? Aí a gente vai falar um pouco de darwinismo, de lamarckismo, do Wallace, né? De teorias pré-Lamarck. Então, assim, é um material, é um conteúdo que eu tenho certeza que todos vocês já têm um background, que todos vocês já têm uma leitura a respeito disso, né? A única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, assim, nos livros didáticos, via de regra, a gente tem um posicionamento muito claro, tipo assim, ó, o Lamarck foi o cara que errou e o Darwin foi o cara que acertou. Né? E esse é um posicionamento muito polarizado e errado, porque o Lamarck, ele é, na realidade, o pioneiro no pensamento evolutivo. Foi o primeiro que
falou que as espécies não eram fixas, né? Não foram criadas por Deus e eram imutáveis. Então, ele teve sim, né, alguns erros nas suas teorias, assim como Darwin, tá? Quem lê Origem das Espécies vai ver que o Darwin era lamarquista. Então, assim, não tenham essa ideia pré-concebida a respeito dos pensadores evolucionistas, né? E tenham essa visão um pouco mais ampla a respeito da contribuição de todos eles. Eu acho que isso vai mostrar para a gente um pouco mais a respeito de quem eram esses pensadores, tá? A respeito disso também, pessoal, já que a gente falou, né, em fixismo, eu não sei se todo mundo sabe o que é fixismo. Alguém poderia tentar definir isso para mim? Alguém que saiba, não precisa ter vergonha, ninguém tem a obrigação de acertar, tá, gente? Mas se vocês participarem, acho que é melhor, porque senão fico falando sozinha, né? E aí essa videoconferência fica chata pra caramba. Vamos lá, aqueles que gostam de falar. Eu sei que o Eloy não tem vergonha de falar, eu sei que a Raquel também não. Quem mais que gosta de falar? Blam, 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 blam. Ai, não sei. Mas assim, alguém? Alguém mais? Bem, então, gente, a ideia fixista é a ideia de que as espécies não evoluíam, que elas eram imutáveis e que elas tinham sido criadas por Deus, e essa é a ideia criacionista ocidental, do Deus ocidental, que via de regra é associado ao cristianismo, que é a religião, né, o tipo de religião mais frequente no Brasil e na América Latina. Quando eu falo de cristianismo, eu falo de catolicismo, eu falo então de igreja católica, evangélica, quadrangular e todas essas outras religiões um pouco mais recentes na nossa sociedade. Essas religiões todas, elas contestam a teoria evolutiva, tá? Elas acham que, na realidade, o mundo foi criado em 6 dias, né? E que o mundo, então, não teria, né? O universo não teria 14 bilhões de anos, né? Eles acham que todos somos precursores de um casal ancestral, Eva e Adão. Eles acham que Eva e Adão tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Todo mundo que já leu a Bíblia, né? Inclusive eu tive que ler um pouco a Bíblia, eu vou me confessar aqui agnóstica, mas eu quero que vocês saibam que a religião nessa disciplina não tem nenhuma importância. Para mim, cada um pode ter a sua crença e eu tenho obrigação de respeitar essa crença, assim como vocês têm obrigação de respeitar a minha crença de agnosticismo, tá ok? Porque eu também tenho direito a pensar dessa maneira, certo? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara aqui na nossa disciplina é que nós não temos aula de religião, nós temos aula de biologia e a gente se baseia nos preceitos da ciência. E a ciência percebeu que as espécies mudam e propôs várias ideias, né, para explicar essa mudança. Então, aqueles que dizem assim, nem os cientistas sabem direito, porque existem várias teorias de evolução. Isso é falso, tá? A evolução, para a ciência, ela é um fato. Existem ideias e algumas teorias que tentam explicar esse fato de algumas maneiras. Tentam, por exemplo, generalizar o processo, né? Isso deve acontecer quase sempre assim ou quase sempre assim. E alguns cientistas ainda debatem qual seria, né, a maneira mais frequente na natureza. Mas a evolução na ciência, ela é um fato, ok? Então, é sobre isso que nós vamos nos basear nessa disciplina, ok? E eu quero, então, que vocês saibam que as crenças de vocês, sejam elas quais forem, ok? Se vocês forem umbandistas, catolicistas, hinduístas, não pensem que não existe, né, teorias fixistas nas regiões orientais, né? Quando a gente lê um pouco a respeito dessas religiões, né, inclusive religiões, né, indígenas, tal, eles também explicam fenômenos da natureza e, né, a origem das espécies, né,
baseados em fenômenos místicos. Então, não vamos pensar que o mundo ele se baseia nas crenças ocidentais, até porque se nós olharmos hoje os 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, nós estamos com mais de 7 bilhões, muito desses 7 bilhões não estão no Ocidente. Vocês conhecem, né, a realidade sobre populações da Ásia, que elas são gigantescas, e elas, obviamente, não são cristãs. O que não significa que elas tenham uma perfeita compreensão do processo evolutivo. Mas nós não estamos aqui para discutir religião. Eu não sei se ficou claro isso. Eu queria que, pelo menos no chat, alguém se manifestasse dizendo que se concorda com essa abordagem. Tem alguém aí ainda, gente? Eu estou falando sozinha. Ok. A Gabriela me disse que concorda. Tem mais alguém? Tem alguém que vai ter problemas muito sérios com relação à religião, que acha que não vai nem conseguir responder a prova? Eu já tive alunas, quando eu dei um curso de EAD em Indaial, eu tinha uma aluna que ela era muito católica e muito religiosa. E aí ela dizia que ela não iria conseguir responder a minha prova, porque ela achava que se ela respondesse do jeito que a matéria ensinava, ela estaria cometendo um pecado. Então eu sugeri para ela que ela escrevesse da maneira que é ensinada a teoria evolutiva e que no final só colocasse assim, ó, mas eu quero que o meu Deus saiba que eu não concordo. Então, vocês estão entendendo? Quer dizer, se vocês vão carregar um fardo muito grande, né, achando que vocês vão estar pecando por entender o processo evolutivo, vocês saibam que eu abro esse espaço, né, nas questões para essa questão. Eu entendo, Tamires, que tu és evangélica, tu já deve ter escutado um pouco a respeito das ideias, né, dessa teoria, dessa religião evangélica, que discordam um pouco da teoria evolutiva, né? Nesse momento, eu proponho que vocês conheçam esse outro lado da moeda, tá bom? Sem discutir as crenças de vocês, tá? Eu não posso aqui ensinar religião. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas não é o espaço para isso. Então, por exemplo, se a gente for falar criacionismo versus evolucionismo, esse é um tema de seminário, né? Que eu até, assim, sinceramente, meninas, né? A Elisiele, a Tamires, eu acho que vocês seriam as pessoas indicadas para falar sobre isso, porque vocês têm essa crença, né? Então, assim, como que eu, na sala de aula, vou poder tratar disso e ensinar isso para os meus alunos, se nem eu mesma talvez acredite nisso? Quais são as estratégias que eu posso usar para conseguir ensinar ciências e não religião nas minhas aulas, né? Essa é uma questão, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam que eu não tenho nenhum preconceito contra religiões, entendeu? Minha irmã é budista, eu vim de uma família extremamente católica do interior do Rio Grande do Sul, só para que vocês saibam, eu fui coroinha na missa, né? Na época era só menino, mas eu era tão aplicada que uma vez o padre me deixou usar aquela batininha ali e levar o cálice com as hóstias, aquilo para mim foi assim, nossa, foi o ápice da minha atuação na igreja. E eu vou dizer para vocês uma coisa, quando eu me vi bióloga e evolucionista, isso me causou um certo sofrimento, eu perceber que toda a educação que eu tive, na realidade, não batia com aquilo que eu estava aprendendo, né? Me deixou desconfortável, porque a gente tem um conforto muito grande, né? De pensar, por exemplo, que a nossa espécie é a principal espécie na superfície da Terra, o que não é verdadeiro, tá? Nós temos mais de 1 milhão de espécies e nós só somos mais um ramo na árvore evolutiva, né? O mundo não foi feito para o nosso uso e fruto, é por causa disso que a gente já destruiu ele dessa maneira, né? Por causa dessa visão. E que eu estava dizendo? Bem, a questão da diversidade e tal. Então, o que eu acho é que, assim, eu, na minha visão, quando eu soube, né,
que eu não poderia ter um Deus para contar, né? Aquele Deus que criou tudo, tal. Isso é a minha questão religiosa, tá? Não, isso não é assunto da aula. Isso aqui eu estou me abrindo para vocês um pouco, explicando a minha experiência. Então, quando eu olhei tudo aquilo que eu aprendi de evolução e eu comecei a pensar, bem, mas para lá, né? Adão e Eva, Caim e Abel, 2 filhos. O Caim matou Abel e se casou com uma mulher do povo de Nord. Então, quer dizer, não eram só os 4, tinha mais um povo. Como é que explica tudo isso? Vocês estão entendendo? Assim, algumas incongruências que estavam na sessão do Gênesis começaram a me perturbar muito. E chegou algum momento na minha vida que eu disse assim, não, eu não consigo acreditar em tudo que está ali daquele jeito, né? E eu vou dizer para vocês que eu comecei a sofrer muito. Eu hoje sou uma pessoa bem mais infeliz do que eu era na época. Por quê? Porque eu acho que evolutivamente nós somos produzidos, geneticamente, inclusive, por causa do nosso comportamento, que de alguma maneira ele é herdado, não se sabe tudo a respeito disso, mas a gente tem uma tendência de acreditar em algo, entendeu? E isso é uma coisa que já é comprovada em várias populações que foram originadas e se desenvolveram separadamente, todas elas têm algum tipo de crença, né? E embora isso possa ser extremamente adaptativo, porque nos faz passar por dificuldades de uma forma um pouco mais branda, né? Para mim, quando eu tive essa percepção, isso me deixou muito triste, né? Hoje, por exemplo, quando eu tenho um problema sério, e eu, assim, ano passado atravessei problemas seríssimos de saúde na minha família, né? Eu gostaria de ter um Deus para orar e para pedir e acreditar que ele poderia me ajudar. Mas eu já não tenho mais essa crença, e isso me deixa triste. Então, para mim, hoje, rezar para o Deus católico seria o equivalente a rezar para um Deus Samambaia, ou rezar para um Deus Oxum, ou para um Buda. Vocês estão entendendo? Quer dizer, para minha postura religiosa, o que não impede de cada um ter a sua crença, acreditar, né, nos momentos de dificuldade, orar. Eu acho que isso é extremamente legítimo. Eu só estou dando o meu testemunho aqui, né, mostrando para vocês que nem sempre aprender evolução é algo que nos traz felicidade, mas vocês escolheram ser professores de biologia, então vocês vão ter que passar por isso, tá bom? E isso significa dizer que nas provas, em todas as avaliações dessa disciplina, incluindo os seminários, vocês não vão poder ter argumentações criacionistas, tá? Ou respostas simples como Deus criou, tá? Então, o nosso tempo está quase chegando ao fim, eu vou fechar agora aqui o nosso, no nosso cronograma, né? Então, a gente tem, na segunda e terceira semana, a gente tem casamentos preferenciais, que é uma partezinha de cálculo, mas eu vou dizer para vocês, do jeito que está no livro, está até mais difícil, eu pretendo facilitar isso, tá? Aí a gente vai continuar com fatores evolutivos, evidência da evolução, especiação, mecanismos de isolamento, teoria sintética e depois, daí a gente vai ter origem da vida e a primeira prova, tá? E aí a gente vai para epigenética, neutralismo, relógio molecular e equilíbrio pontuado. A parte de variabilidade genética e genômica, ela vai ser mais um tópico, tá? Mas como ela está encaixada depois da revisão para a prova, eu estou prometendo, né, solenemente, com várias testemunhas, que ela não vai entrar na prova. Vocês vão ler e vocês vão aprender sobre isso, mas ela não vai ser cobrada na prova. Ficou claro isso? Me respondam pelo menos no chat, tá? Tô esperando alguém falar. Ok. Agradeço a todos que me respondem, tá? Fala, Vanessa. Não, eu só vou responder a Vanessa aqui no WhatsApp, tá? Estamos no meeting aqui no WebConf. Vocês não acessaram a sala? Gente, desculpa, tá?
Mas isso é o que acontece quando todo mundo ainda não tem a mesma noção da tecnologia, tá? Na parte da disciplina apresentação, tem um botão Big Blue Button, clica e entra. Então, gente. Viu, a Raquel? Eu acho que tem muita gente que entrou dentro, porque tem várias salas. Agora que eu olhei, tem salas de Canoinha, tem 5 pessoas, Tubarão tem 8, Araranguá 5. Eu acho que eles entraram na separada, não em todos os participantes. Tem que entrar na sala com todos os participantes, não apenas os do polo. Certo, Vanessa? Bem, a videoconferência já está terminando. Vamos torcer para que ela esteja gravada. Bem, então, pessoal, infelizmente essas coisas acontecem. Nesse momento, eu já não posso mais ajudar, né? Porque a gente já está terminando a nossa videoconferência agora, né? Já estamos explodindo o nosso tempo, né? Tinha uma coisinha que eu queria dizer e que eu estou me perdendo agora porque eu perdi o meu prumo aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava. Das avaliações e tal. Tá, eu falei então dos conteúdos. Alguém lembra o que eu estava falando antes de falar da apresentação de todos os conteúdos aqui? Que o último capítulo não ia cair na prova. Isso, Eloir, isso mesmo. Bem, vocês estão vendo como eu estou ficando velha já e com Alzheimer. Na minha idade, eu tenho cara de acabada, mas eu sou novinha ainda, vocês sabiam? São as drogas, né? Não usem drogas. Tô brincando, gente. Eu só uso drogas lícitas, tá? Bem, eu não tô lembrando agora, pessoal, mas assim, se eu não tô lembrando, é porque também não era tão importante, né? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da disciplina, a gente vai ter o nosso chat, certo? Nessas primeiras semanas sem tutoria, eu vou estar na super correria, então talvez eu não esteja tão presente, eu quero que vocês me desculpem, mas não deixem de mandar mensagem, porque eu posso atrasar um dia ou dois, mas eu vou responder, tá bom? E eu acho que era isso, tá bom? Espero que a gente tenha um bom semestre, um grande beijo em todos vocês, tomem cuidado com as suas famílias, tá? Não se exponham em nenhum momento e qualquer dificuldade que vocês tenham de acesso, tá? Comuniquem a mim, comuniquem à coordenação, tá bom? Vamos fazer o possível para que a gente tenha um semestre tranquilo e que vocês aprendam evolução. Passar na disciplina é pro forma, é rito de passagem, tá? O aprender nesse momento eu acho que é muito mais importante. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de me ouvir, tá bom? E, assim, peço desculpas às vezes por eu ser, assim, tão um livro aberto com a minha vida, né? E expor alguns lados, assim, tão íntimos e pessoais da minha personalidade, né? Mas isso é só para que vocês entendam que talvez, eventualmente, vocês também passem por isso e que isso é obviamente normal, né? Cada um vai escolher como lidar com isso de uma forma. A maneira que eu escolhi de lidar não foi a melhor, talvez, né? Eu tenho algumas sequelas desse processo. Mas eu continuo aqui, viva, feliz, e pensar e ensinar a evolução é uma das poucas alegrias da minha vida. Além de comer e dormir. Beijo, tchau, fui.